oitavo ano. Hoje, na aula de ciências, nós vamos começar o volume 2 do nosso livro didático, lá no capítulo 3, que tem o título Sol, Terra e Lua. Então, como vocês devem imaginar, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o nosso universo e o nosso sistema planetário. Vamos lá? Como começar a falar sobre o universo sem destacar a curiosidade que ele desperta nas pessoas, certo? É sempre um assunto que as pessoas têm curiosidade. Isso não vem de hoje não, isso vem, lá da antiguidade, desde que o mundo é mundo, digamos assim. O ser humano sempre procurou desvendar os mistérios sobre o universo, sobre os corpos celestes e sobre os movimentos que eles realizam. Motivado por essa necessidade de determinar a passagem do tempo, por exemplo, de prever fenômenos naturais periódicos, como as fases da Lua, ele começou a desenvolver várias teorias sobre o cosmos. Cosmos é justamente o universo. Só que antigamente, na antiguidade, como que eles faziam essas observações? Apenas a olho nu. Até então a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha desenvolvido aí vários aparelhos e instrumentos de observação. E se eles só observavam o que acontecia do lado de fora, tendo em vista o local que eles estavam, que é a Terra, a gente tem que chamar esses movimentos que eles viam de movimentos aparentes. O que isso quer dizer? O que parece que está acontecendo lá fora, porque o ponto de referência deles é a Terra. Quando a gente está aqui no nosso planeta, a gente tem a impressão que ele está parado. A gente não sente o movimento do nosso planeta, certo? E nessa época, eles nem sabiam que o nosso planeta se movimentava. Então, a impressão que se tinha até então era que a Terra estava parada e que todos os outros astros estavam em movimento. Então, desde essa época, o ser humano veio aí bolando várias teorias. As mais comuns, assim, no princípio, eram os modelos cosmológicos. Quais são essas teorias sobre modelos cosmológicos? Modelo cosmológico quer dizer um modelo de organização do cosmos, digamos assim, do universo. Eles queriam entender como que o universo estava organizado. E aí começaram a construir esses modelos para explicar o movimento e as forças existentes no universo, justamente motivado por essa curiosidade que eles tinham. Porém, essa curiosidade, ela tinha que ser orientada por alguma coisa. E naquela época eram as questões religiosas e culturais que faziam esse controle. Os modelos cosmológicos foram criados com a intenção, então, de compreender a estrutura do universo, a sua origem, como que ele se formou, e a sua evolução. Como que ele evoluiu desde então? Será que ainda está evoluindo? Porém, essas teorias, elas não poderiam ultrapassar as crenças religiosas e culturais, como vocês vão ver mais para frente. O primeiro modelo cosmológico aceito foi o modelo geocêntrico. Ele foi proposto pelo astrônomo grego Cláudio Ptolomeu lá no século II, porém, o Ptolomeu ele retomou aí uns estudos de outros pesquisadores, como de Aristóteles. Como o nome já diz, geocêntrico. Geo quer dizer terra e cêntrico, centro. Então, esse modelo trazia a Terra como centro do sistema planetário. Ele defendia que os planetas faziam órbitas em torno da Terra, só que eles realizavam também movimentos circulares sobre a própria órbita, que eram chamados de epiciclos. Esse modelo foi aceito por muito tempo, quase 1.300 anos, sem ninguém contestar nada. Inclusive, era utilizado aí para fazer as grandes navegações. Só que com o tempo e com o aperfeiçoamento dos instrumentos, começou a aparecer alguns problemas nesse modelo, o que fez que ele começasse a ser contestado. Aqui, então, a gente pode observar como que funcionava esse modelo geocêntrico. A Terra era o centro, a gente teria a Lua e os outros planetas como Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter. Não se conhecia todos os planetas nessa época, todos fazendo órbita ao redor da Terra. Inclusive, o Sol também faria órbita ao redor da Terra. Só que eles também fariam movimentos circulares sobre a própria órbita. Então, aqui a gente tem a órbita ao redor da Terra e esses pontilhados aqui
são movimentos circulares que eles fariam na própria órbita, o que eles chamaram de epiciclos. Então, como eu falei, algumas coisas começaram a deixar em dúvida aí sobre se isso funcionava mesmo. Até que apareceu um outro astrônomo, anos depois, com um novo modelo, chamado de heliocêntrico. Esse astrônomo era o Nicolau Copérnico, e ele fez isso em 1543, já no seu leito de morte. Foi quando ele publicou o livro, né? Então, esse modelo, como o nome já diz, traria o Sol como centro do sistema planetário. Ele defendia que os 6 planetas conhecidos até então, que eram Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, realizavam movimentos circulares ao redor do Sol. Então, todos os planetas teriam sua órbita ao redor do Sol. A gente sabe que, atualmente, esse é o modelo que melhor descreve o movimento desses astros. Aqui a gente tem uma imagem de como seria lá na época o modelo de Copérnico. O Sol no centro e todos os outros planetas fazendo órbitas ao redor do Sol. Só que aqui também teria uma fileira de estrelas fazendo essa órbita ao redor do Sol. Acontece que esse modelo do Copérnico começou a incomodar. Teve um impacto muito grande sobre a sociedade da época, pois para a doutrina cristã aplicada na época, o modelo geocêntrico era mais adequado. Por que isso? Porque esse modelo geocêntrico, aquele que colocava a Terra no centro do sistema solar, ele colocava a Terra no ponto mais importante do universo. Ora, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós éramos a coisa mais importante do universo. Então, para eles, a gente devia estar aonde? No centro. E quando Copérnico propôs que a Terra não era o centro do sistema solar, e sim o Sol, ele tirou o ser humano dessa posição de importância. Só que aí vem o grande problema. Nessa época, a Igreja Católica tinha um tribunal, digamos assim, chamado de Santa Inquisição, que ele punia quem viesse com ideias contra aquelas ideias que eram pregadas pela Igreja. Então, ela era um instrumento de opressão contra as ideias que pudessem diminuir ou contrariar o pensamento cristão. Por esse motivo, o livro do Copérnico, que ficou com o nome de Sobre a Revolução dos Corpos Celestes, foi incluído ao Index. O Index é uma relação de livros heréticos da Igreja Católica. Esses livros heréticos eram livros que continham uma linha de pensamento diferente da crença estabelecida pela Igreja Católica na época. E aqueles que defendessem tais ideias seriam considerados hereges. Então aqui nós temos 3 personagens muito importantes nessa história. O Nicolau Copérnico, que foi quem propôs o modelo heliocêntrico, e ele teve o seu livro incluído ao Index. Só que ele não teve nenhuma punição além disso, porque ele publicou o livro justamente no seu leito de morte. E ele morreu naturalmente, ele morreu doente. Só que depois nós tivemos o Giordano Bruno, que ele apoiava essa teoria do Copérnico. Ele defendia que o universo não tinha limites e que o Sol seria o seu centro. Ele apoiava o modelo heliocêntrico. Ele foi considerado herege pela Igreja e foi condenado à morte na fogueira. Anos mais tarde, a gente teve um outro pesquisador, que foi o Galileu Galilei. Ele aperfeiçoou instrumentos como a luneta. Então ele tinha, como observar o céu e esses movimentos que aconteciam. Ele defendeu com convicção as ideias de Copérnico. E assim como todos os outros que defendiam, ele foi ameaçado de morte pela Santa Inquisição. Então, o Galileu Galilei, ele simplesmente negou suas convicções publicamente e também diante da igreja. Só que ainda assim, ele passou o resto da vida dele em prisão domiciliar. Porém, na época, nós tínhamos um outro astrônomo também que não acreditava nem no modelo geocêntrico e nem no modelo heliocêntrico. Ele era considerado, um excelente observador do céu. E ele tinha acesso a observatórios muito bons na época. Então, com o acesso aos instrumentos que ele tinha, ele conseguia observar
os movimentos e começou a elaborar um novo modelo cosmológico, que foi chamado de modelo híbrido. Esse modelo defendia que os planetas giravam em torno do Sol, sim, exceto a Terra. No caso, o Sol e a Lua giravam em torno da Terra. Então, a gente tinha aqui a Terra, nesse ponto, e a Terra, em volta da Terra, nós tínhamos o Sol orbitando e a Lua. E todos os outros planetas orbitavam ao redor do Sol. Olha que confuso, né? E aqui nós tínhamos também uma fileira de estrelas. Então, imaginem comigo. A gente tinha a Terra aqui parada, a Lua fazendo órbita ao redor do Sol, da Terra, o Sol fazendo órbita ao redor da Terra e todos esses planetas fazendo órbitas ao redor do Sol. Conseguem imaginar isso? Bom, hoje a gente sabe que, na verdade, o modelo mais aceito, né, que combina mais com o que a gente conhece do nosso sistema planetário, é o modelo heliocêntrico, tanto que o nosso sistema planetário recebeu o nome de sistema solar, que traz o Sol como centro do sistema. Bom, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam realizar as atividades propostas. Um beijo e até a próxima aula!